Olá pessoal, meu nome é Raíssa Pimentel, sou aluna de Engenharia da Computação no ITA e nessa aula 2.1 a gente vai aprender um pouco sobre operadores aritméticos e variáveis numéricas. Os objetivos dessa aula são apresentar os operadores aritméticos básicos no Python e no Scratch e verificar suas precedências, além de mostrar como utilizar as variáveis numéricas nessas operações que a gente vai aprender. As operações matemáticas são muito utilizadas na programação, principalmente em pontuação de jogos, manipulação de gráficos, entre várias outras aplicações. Porém, você não precisa ser muito bom em matemática para aprender a programar, porque as linguagens de programação, elas dão todo o suporte com operações variáveis numéricas para já calcular tudo automatizado para você. Então, a gente pode considerar que tanto o Python quanto o Scratch são calculadoras portáteis, e elas possuem as mesmas operações básicas da matemática, como adição com o símbolo do mais, subtração com o símbolo do menos, multiplicação com o símbolo do asterisco e divisão com o símbolo da barra. Então, pessoal, como a gente tinha falado no slide anterior, o Scratch ele tem suporte para todas as operações básicas da matemática. E esses operadores a gente pode achar aqui na aba Operadores na cor verde. Então é só utilizar e puxar esses blocos de mais, menos, multiplicação e divisão para a gente fazer os nossos cálculos que a gente quiser. E é só digitar dentro do bloco o número que você quiser. Como aqui, por exemplo, eu vou fazer o 2 mais 3 e para executar é só clicar no botão e aparece 5. Aqui, exemplificando todas as operações que a gente viu no slide anterior, 2 mais 2 igual a 4, 20 menos 4 igual a 16, 2 vezes 3 igual a 6 e 11 dividido por 5, que é igual a 2,2. Bem, pessoal, essas mesmas operações que a gente acabou de ver no Scratch, a gente consegue fazer no Python igualzinho, com os mesmos símbolos, só que dessa vez a gente, em vez de usar blocos, a gente vai digitar as nossas operações. Então, por exemplo, aqui no Replit, a gente faz o 2 mais 2, dá Enter, e ele dá o 4. A gente faz o 20 menos 4, e ele faz o 16. A gente faz o 2 vezes 3, que é igual a 6. E por último, a gente tem o 11 dividido por 5, que é igual a 2,2. Bom, pessoal, quando a gente fez no Python e no Scratch a divisão 11 por 5, ela dá o valor de 2,2, um número que não é inteiro, porque tem uma parte decimal. Só que essas linguagens de programação, elas imprimiram 2,2 e não 2,2. Isso mostra que essas linguagens, elas usam como separador decimal o ponto e não a vírgula no Brasil, porque essa convenção é utilizada em vários outros países. E os números que possuem esse ponto, ou seja, que não são inteiros, tem uma parte decimal, eles são chamados de números em ponto flutuante. E além disso, os números que não necessitam do ponto, quando são impressos, por exemplo, a gente fez o 2 vezes 3 e ele deu 6, e ele imprimiu 6 e não 6,0. Isso é porque eles não têm uma parte decimal, então eles são chamados de números inteiros. Bem, outros operadores existem tanto em Python quanto em Scratch, que são os operadores parte inteira, representados pelo barra barra, e o resto representado pela porcentagem. Bem, esses nomes são um pouco estranhos. O que seria parte inteira? O operador parte inteira é nada mais nada menos que é o quociente da divisão de dois números. Ou seja, se a gente pega 11 dividido por 5, qual é o quociente? O quociente é 2. E o operador resto é também totalmente parecido, só que em vez de a gente pegar o quociente, a gente vai pegar o resto da divisão de dois números. Além disso, o Python também apresenta o operador de potenciação, ou seja, 2 elevado a 3, que corresponde a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. E esse operador não tem no Scratch. Então, pessoal, os operadores parte inteira e resto correspondem a dois blocos no Scratch que também estão nessa aba Operadores de verde. Então, o primeiro delas é esse daqui, de resto de um número por outro, que aí é só digitar o número que você quiser, e para executar é só clicar no botão, como nesse daí que a gente está fazendo o resto de 11 por 5. Agora, o operador de parte inteira, ele é um pouco mais difícil da gente obter. A gente precisa pegar esse bloco que tá escrito módulo de bem diferente, só que aí a gente escolhe o arredondamento para baixo de um número. Mas calma, a gente estava falando de parte inteira, agora é arredondamento para baixo.
Pensa que um número que tem parte decimal, como por exemplo 2,2, se a gente arredondar para baixo, quer dizer que é um número inteiro, o menor número inteiro mais próximo que a gente chega. Então, isso corresponde à parte inteira do número, que vai ser no 2,2 é o 2 antes da vírgula. Então, a gente pega o arredondamento para baixo de uma operação de divisão, que corresponde ao bloquinho de divisão que a gente viu antes. Então, a gente faz o 11 dividido por 5, que dá 2,2, e a gente coloca isso dentro do bloco de arredondamento para baixo desse valor, que vai ser 2, que corresponde à parte inteira, como está mostrando aqui em cima também. Então, pessoal, aqui no Python é muito mais simples fazer as operações de parte inteira e de resto. É preciso só apenas usar o barra barra para a parte inteira e a porcentagem para a operação de resto. Então, a gente chega, digita, por exemplo, a operação de parte inteira entre 11 e 5. Então, a gente faz 11 barra barra 5, isso vai dar a parte inteira, que é 2 dessa divisão. Já para a parte do resto, a gente faz 11 porcentagem 5. Isso vai dar o resto, que é igual a 1. Bem, além da gente digitar números diretamente para fazer as operações matemáticas que a gente aprendeu, a gente pode usar variáveis, que são nomes que a gente dá para os números nas operações. Então, por exemplo, aqui em Python, a gente faz o nome A para receber o valor 2 e o nome B para também receber o valor 2. E a gente faz, em vez de 2 mais 2, a gente faz A mais B. E a gente pode usar tanto o número inteiro quanto em ponto flutuante como variável. Então, a gente podia chegar aqui no A e colocar 2,3. A igual a 2,3. E daí fazer A mais B, que dá 2,3 mais 2, que é igual a 4,3. Bem, e como a gente usa no Scratch as variáveis? Então, a gente tem uma parte do Scratch só para isso, que é aqui em variáveis de cor laranja. E aqui a gente pode criar uma variável com qualquer nome que a gente quiser, como por exemplo o meu nome, Raíssa. Entendeu? Então, a gente veio aqui e criou uma variável. Eu já pré-criei duas variáveis chamadas A e B para a gente fazer o mesmo exemplo que a gente viu no slide. Mas como a gente faz o A igual a B? A gente usa esses blocos aqui de mude o nome de uma variável para outro valor, que foi o que eu fiz aqui. E aí a gente seleciona as variáveis, inclusive tem aqui o do meu nome, nessa setinha. Então, ao executar esse bloco aqui, o que a gente faz? A gente faz o A igual a 2 e o B igual a 2. Então, quando a gente executar esse bloco aqui, que é o A mais B, a gente tem o valor de 4. E como foi que a gente usou essa parte laranjinha aqui? É só vir pegar o bloco dessa variável que fica aqui, também na aba variáveis. Então, fazendo também a mesma coisa para o operador parte inteira que a gente tinha visto, a gente muda o A para 11, o B para 5, executa, clicando, e a gente faz o arredondamento para baixo da divisão de A por B, que também dá 2. Fazendo as mesmas operações no Python, então a gente pode fazer igual tá no slide. A recebe 2, por exemplo, B recebe 2, e se a gente fizer A mais B, a gente tem o valor de 4, que é igual a 2 mais 2. Da mesma forma que a gente fez no Scratch, a gente pode fazer também a parte inteira de 11 por 5. Então, a gente faz A igual a 11, B igual a 5, e a gente pode fazer A barra B, que dá o valor de 2, que é a parte inteira dessa operação. Bem, além de usar várias variáveis numa operação matemática, a gente pode fazer operações com uma única variável. Ou seja, a gente tem a variável A, por exemplo aqui, que é igual a 3. E daí a gente pode fazer essa estranha operação para matemáticos de que A igual a A mais 1. Mas o que está sendo feito nessa linha aqui? O que ele está querendo dizer é que a variável A, a partir de agora, vai receber o valor antigo da variável A somado a 1. Ou seja, o valor de A vai passar a ser 4, que é o valor antigo de A, que era 3, mais 1. E também você pode usar atalhos, como que o Python fornece para você, como, por exemplo, para a adição,
a gente usa o mais igual. Então, essa linha aqui, A mais igual a 1, é igual a essa linha A igual a A mais 1. E a gente pode usar esse atalho para qualquer tipo de variável numérica. Então, a gente pode usar com um ponto flutuante e a gente pode usar também com um menos aqui, com um barra aqui. Então, serve também para fazer A igual a A menos 1 e coisas desse tipo. Fazendo no Python o que a gente viu no slide anterior, a gente pode fazer A recebe 3. E a gente pode fazer A recebe A mais 1. E para a gente ver se realmente esse valor está certo, né, se realmente A virou 4, é só a gente imprimir A, digitando A mais espaço. E usando o nosso atalho, a gente pode fazer a mesma coisa. A recebe 3, A mais igual a 1. Então, a gente vai ver se A realmente virou 4. E A está com 4. Numa expressão matemática, algumas operações são calculadas antes das outras. Por exemplo, se a gente faz 2 mais 3 vezes 2. Então, a operação de multiplicação ela vai ser calculada antes da operação de adição. Então, isso quer dizer que um operador tem precedência sobre outro. Então, no Python, essa precedência é a mesma da matemática, considerando que as operações entre parênteses são calculadas antes. Então, a gente tem primeiro os parênteses, depois a potenciação, depois a gente tem com a mesma precedência multiplicação, divisão, parte inteira, resto, e por último, a que precede menos, as operações têm a de adição e a de subtração. E no Scratch a gente não usa parênteses porque os blocos eles já determinam a ordem de cálculo das expressões. Um exemplo muito bom de precedência de operações é o cálculo da média aritmética entre dois números. Então, vamos tentar fazer um exemplo desse aqui em Python usando variáveis. Então, a gente diz que a variável A recebe 9 e que a B recebe um ponto flutuante que de número 7,5. Então, como é que a gente faz a média aritmética desses dois números? A gente abre parênteses, coloca A mais B, para essa operação ser realizada primeiro, e divide por 2 o valor da soma. Então, a média desses dois valores é 8,25. Bem, o que aconteceria se a gente não colocasse os parênteses para indicar a precedência das operações? Daria um valor totalmente diferente. Por quê? O que aconteceu aqui? Ele fez primeiro a operação de divisão, porque ela tem precedência maior sobre a de adição. Então, ele fez o valor de B dividido por 2, ou seja, ele fez 7,5 dividido por 2, e depois somou esse valor a 9, que aí dá 12,75. Fazendo a mesma operação de média que a gente fez no Python, a gente fez uma variável A para 9, uma variável B para 7,5, a gente executa clicando, e daí qual desses blocos daqui corresponde à média? Você vê que claramente não precisa de parênteses no Scratch, porque é só você fazer um bloco após o outro, ou seja, nesse bloco aqui a gente vai fazer A mais B dividido por 2, ou seja, o valor da soma A mais B dividido por 2, que corresponde à média certa, que é 8,25. Agora, no Python, a gente tirando os parênteses, a gente faz algo semelhante a esse bloco aqui, que dá 12,75. O que a gente está fazendo? A gente está usando o bloco de divisão primeiro, ou seja, a gente faz o valor da divisão e depois soma com o valor de A. Bem, pessoal, e agora a gente tem o nosso desafio da aula que corresponde a calcular essa expressão. Calculem, pause o vídeo, tentem calcular em Python e vamos ver daqui a alguns segundos a resposta correta. Fazer esse desafio é muito simples, gente. É só digitar a expressão matemática no Python. Então, vamos lá. 7 mais 7 dividido por 7 mais 7 vezes 7 menos 7. Então, vamos ver qual é o resultado dessa expressão matemática. O valor dela é 50. Então, a letra C é a correta. Então, o que está acontecendo aqui? É simplesmente o Python está usando as mesmas precedências de operação da matemática para fazer as operações na ordem certa.
Chegamos no final de mais uma aula em que aprendemos a usar variáveis numéricas e operadores aritméticos tanto no Python quanto no Scratch. Na próxima aula, a gente vai continuar esse assunto, aprendendo um pouco mais sobre outros tipos de variáveis e sobre comandos de entrada de dados, tanto em Python quanto em Scratch. Muito obrigada, tchau, tchau!